existe pelo menos uma meia dúzia de estudos, né, tentando avaliar os impactos, né, sobre a economia brasileira ao longo do tempo, né, daquela reforma, ou daquelas reformas da tributação sobre consumo. Né? Então, uma primeira grande crítica é essa. Né? A gente está reformando sem saber o impacto que isso vai ter sobre o nosso PIB. A gente sabe razoavelmente bem o impacto, né, quem vai pagar mais, quem vai pagar menos, e isso também é um problema dessa reforma, né, porque ela está, né, tirando ainda mais carga das pequenas e médias empresas com faturamento de até 4,8 milhões, né, pelo menos o projeto que foi aprovado na Câmara, né, isenta as empresas, né, do Simples, que já não estavam incluídas, mas do lucro presumido, com faturamento de até 4,8 milhões, de recolher, né, os 15% de tributação sobre dividendos, mas ao mesmo tempo elas ganham a redução da alíquota do IRPJ e CSLL. Né? A gente está fazendo uma série de modificações, né, expressivas, acabando com o JCP, que é algo que existe, né, desde 95 no Brasil, sem saber se isso vai melhorar o nosso PIB, se isso vai melhorar o investimento, se isso vai melhorar o emprego. Né? Pode ser que melhore? Pode, mas a minha impressão, né, olhando para o que aconteceu ao longo da tramitação no Congresso, que isso pode até ser uma contra-reforma. Né? A gente pode estar, né, encomendando aí uma piora das perspectivas econômicas, dado esse desenho final, né, que ela obteve lá na tramitação da Câmara. Né? Agora, em dito isso, né, e aqui para não gastar muito mais tempo, né, dada toda essa necessidade que a gente precisa de reformas, né, o nosso sistema tributário realmente tem uma série de problemas, né? Mas a gente não pode, obviamente, reformar tudo de uma vez só. Né? A gente tem que escolher prioridades. Né? Então, nessa discussão de reformas, quando a gente vai lá para a literatura econômica, literatura acadêmica, existe uma palavra chamada sequenciamento. Né? A gente sabe que a gente precisa fazer inúmeras reformas no nosso sistema tributário, algumas mais difíceis, outras mais fáceis, né? Mas a gente tem que escolher prioridades, e adotar um sequenciamento, inclusive porque tem restrições de ordem política também. Né? A gente sabe, né, que toda reforma, né, acaba demandando um enorme esforço político. E nesse sentido, já para passar a minha mensagem final aqui, né, eu acho que a reforma da tributação indireta, ou seja, da tributação sobre consumo, né, bens e serviços, ela está muito mais madura, né, hoje, né, do que a reforma da tributação direta, né, que a gente teve uma primeira proposta há 5 meses atrás. Né. No caso da reforma da tributação indireta, da tributação sobre o consumo, né, isso é discutido no Brasil há pelo menos desde 2016, 2017, a gente tem, né, discussões, né, dessas propostas que hoje estão no Congresso. Né? Então, vamos recapitular. Né? Desde 2017, se você pegar os documentos da OCDE, né, o Brasil ainda não faz parte da OCDE, mas a OCDE, uma vez por ano, solta um relatório, né, analisando a economia brasileira e fazendo algumas proposições. Desde 2017, pelo menos, a OCDE vem recomendando que o Brasil deveria, né, reformar o seu sistema de tributação indireta, consolidar todos os tributos federais, estaduais e municipais num IVA, né, e com isso, né, melhorar a simplicidade, a questão da eficiência, acabar com a guerra fiscal, desonerar o investimento, desonerar as exportações, acabar com a acumulatividade, que são todos os problemas que a gente tem hoje nesse sistema. Então, desde 2017, a OCDE recomenda todos os anos que esta é a principal reforma da tributação no Brasil, isso não quer dizer que não tenha outras, mas é a principal. Né? Desde em 2018, né, a proposta do CECIF, né, que acabou se transformando na PEC 45 em 2019, ela foi amparada por praticamente todos os candidatos a presidente, né, com exceção do presidente Jair Bolsonaro, que acabou ganhando a eleição. Então, existia um grande consenso da esquerda à direita, né, com relação, né, àquela proposta. Em 2019, né, ela se transformou na PEC 45, a gente teve a PEC 110, foi formada uma comissão mista, né, lá no Congresso, no começo de 2020, entregou um relatório agora em maio deste ano de 2021, um relatório super cuidadoso, né, que inclusive incorporou a proposta do executivo da CBS como uma fase de transição. Né? Então, é uma proposta que está muito mais amadurecida. Né? Ela já é discutida tecnicamente há 4, 5 anos, ela é a principal recomendação da OCDE, tem inúmeros estudos mostrando os impactos econômicos e não só esses impactos redistributivos. Né? Sim, ela distribui, né, entre estados, entre setores, tem esses impactos, mas a gente tem inúmeros estudos apontando os impactos econômicos desse tipo de reforma, e são impactos positivos, que oscilam de 5% a 20% a mais de PIB brasileiro depois de
10, 15 anos, né? Então todo mundo ganha com esse tipo de reforma, dado, né, inclusive o nosso ponto de partida é muito ruim, né? Então, né, dado, né, que a gente não consegue reformar tudo ao mesmo tempo, a gente tem que escolher, né, um sequenciamento. O sequenciamento nos diz hoje, né, que a gente deveria estar atacando principalmente a reforma da tributação indireta, né, a tributação sobre consumo, né? Mas, obviamente, para não deixar as outras frentes, né, sem nenhum tipo de movimento, isso não quer dizer que a gente não poderia avançar, por exemplo, em discussão de obrigações acessórias, né? Tanto na própria tributação indireta, mas na tributação direta, nos outros regimes, nas outras bases de tributação, tributação sobre folha e por aí vai, né?